bem-vindo ao Fixamos essa Vlange. Hoje eu tô aqui pra falar das minhas melhores leituras de 2024, que não são necessariamente livros lançados em 2024, mas são livros que eu li em 2024. E quando eu tava fazendo essa lista, eu percebi que ficaram 12 livros. Então isso também serve como um vídeo com indicações de 12 livros pra você ler em 2025. Inclusive, quando eu fiz aquele vídeo de 12 livros pra ler em 2024, que eram livros que eu queria ler e que eu tava ao mesmo tempo indicando, né? Aí as pessoas comentaram assim: como é que você tá indicando livros que você não leu? Então eu acho que esse vídeo, assim, esses 12 livros pra ler em 2025, sendo as minhas melhores leituras de 2024, faz mais sentido, realmente. E eu não tenho uma ordem, assim, não fiz uma hierarquia do pior pro melhor ou do melhor pro pior, eu só separei ali os melhores livros que eu li. Também não tá na ordem em que eu li, mas enfim, vou falar um pouco deles, começando por dois livros que esses sim eu botei juntos porque eles têm algo em comum, que são os dois livros ganhadores da edição do ano passado do Prêmio Sesc de Literatura. Tem o Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza, que ganhou na categoria Romance, e o Ninho, da Betânia Pires Amaro, que ganhou na categoria Contos. Então eu li esses dois livros esse ano, eu gostei muito dos dois. Eu já falei do Outono de Carne Estranha aqui no canal, inclusive eu já até entrevistei o Ayrton, que a gente se encontrou lá na Flip, né? Então eu vou colocar esses vídeos aqui nos cards pra vocês assistirem. Outono de Carne Estranha é um romance que fala de dois garimpeiros ali no garimpo de Serra Pelada que se apaixonaram e eram dois homens, né? Então tem toda essa questão do preconceito, deles tentarem manter aquilo escondido, ainda mais naquela época, né? E ainda mais nesse ambiente do garimpo, que era um ambiente não só muito difícil, né, pela própria natureza do garimpo, mas era um ambiente também em que havia ali muita violência, muita opressão por parte dos militares, porque a gente tem que lembrar que durante essa época do garimpo de Serra Pelada, o Brasil estava vivendo a ditadura militar e existia uma certa exploração ali por parte dos militares em relação aos garimpeiros. E ao mesmo tempo era um ambiente de muitos sonhos, né? Principalmente o sonho de você encontrar algo ali, ficar muito rico por meio do garimpo, né? E eles tinham até uma expressão para isso, que era bamburrar. Então você tinha esse sonho do bamburro e junto com esse sonho entra esse sonho de poder viver o amor com a liberdade que eles não tinham. Então é um livro que mistura esses temas e, enfim, ele é bem interessante, ele é diferente de tudo que eu já li e eu gostei bastante. E o Ninho, da Betânia Pires Amaro, nossa, esse livro é muito impactante. Ele junta alguns contos que falam de relações familiares, mas são, assim, relações muito conflituosas sempre. São contos em que a gente tem os personagens ali, uma exploração do interior dos personagens acima de tudo, assim. E isso é muito legal, sabe? Em poucas páginas a Betânia consegue criar personagens que parecem reais, que você se conecta, que você sente ali as dores deles. E são contos que realmente eles vão muito falar de dor. Inclusive, é um livro rápido de ler, eu li em mais ou menos uma semana, ou talvez menos do que isso. E nos primeiros dias eu tava lendo antes de dormir. E eu tive pesadelos, assim, porque são contos pesados e são contos que ficam na nossa cabeça, porque justamente são textos muito impactantes. E são contos que em cada um deles você vai ver ali algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, a forma como ela explora a linguagem em algum conto específico. Sempre tem alguma coisa interessante, alguma coisa nova para você olhar, para você perceber em cada conto. Então é um livro muito bom, eu gostei bastante de ter lido ele. Foi uma das últimas leituras, né? O Outono de Carne Estranha foi uma das minhas primeiras leituras do ano. E o Ninho eu li agora em dezembro. Então, assim, como eu falei, não tá em ordem, né? Outra das minhas leituras favoritas esse ano foi A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Esse, obviamente, é um livro um pouco mais antigo, né? E é um livro da Clarice que eu ainda não tinha lido. Eu já li outras obras dela, eu gosto muito da Clarice Lispector, é uma das minhas autoras favoritas. E A Paixão Segundo GH é um dos principais livros, assim, um dos livros mais famosos dela. É um livro realmente muito bonito, é um livro que ele me lembrou, assim, entre as outras obras que eu li da Clarice, ele me lembrou muito Água Viva, por ser um romance que, ao mesmo tempo, ele é muito mais focado no interior da personagem, ele é muito mais focado no que não tá acontecendo do que no que tá acontecendo. Então ele traz muitas reflexões sobre as coisas, muito mais do que ações concretas. E às vezes você até esquece que tá lendo um romance, parece que você tá lendo um ensaio. Então é uma coisa que eu sinto com Água Viva, e Água Viva é o meu livro favorito da Clarice.
E eu senti muito isso com A Paixão Segundo GH. E o que eu mais gosto, assim, na Clarice Lispector é a forma como ela escreve, é o jeito como ela usa as palavras, sabe? Ela sempre combina as palavras de um jeito tão inusitado que eu fico assombrada, assim, a cada frase que eu leio. Eu gosto muito disso. Então, é uma literatura muito rica, assim, se você nunca leu Clarice Lispector, leia. Ela foi uma das maiores autoras do nosso país e com razão, sabe, para ser considerada. Outro livro que entrou com certeza nas minhas leituras favoritas foi essa edição, né, dos Fragmentos Completos da Safo, da editora 34, que eu li pro vídeo sobre Safo, que eu fiz aqui no canal, você pode ver aqui nos cards. Safo foi uma poetisa grega da antiguidade, que foi, na verdade, a poetisa, foi a maior poetisa da Grécia Antiga, e hoje em dia a obra dela tá quase totalmente perdida, então por isso que são fragmentos, né, porque a gente tem ali alguns fragmentos mesmo de poemas dela que foram recuperados ao longo da história, e eu botei esse livro entre os meus favoritos, não exatamente pelo texto em si, até porque, como eu falei, a gente só tem um dos poemas que tá totalmente completo. Mas eu botei nas minhas leituras favoritas porque ele fez parte dessa pesquisa, né, que eu fiz sobre a Safo. E eu gostei muito de pesquisar sobre ela, sabe? Eu gostei muito de pesquisar sobre a obra dela, de conhecer mais. E essa edição da editora 34, ela é a edição mais completa que a gente tem no Brasil, né? E então por isso mesmo que eu cheguei, quando eu tava com essa ideia de fazer o vídeo, eu cheguei na editora 34 e falei: oi, vamos fazer uma parceria, tô fazendo um vídeo assim, se vocês puderem me mandar e tal. E aí eles me mandaram esse livro e também me mandaram um livro de ensaios da Anne Carson, que eles falaram: olha, lê esse aqui também, porque ela tem ensaios sobre Safo que são maravilhosos. Enfim, foi com certeza o vídeo que eu mais gostei de fazer nesse ano e um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano, esse livro da Safo. Outra leitura que achei bem interessante esse ano foi Contra Fogo, do Pablo Casella. Esse é um livro que saiu esse ano pela Todavia. Pablo, se você estiver vendo esse vídeo, eu gostei bastante do seu livro. Eu terminei de ler agora no final do ano, agora em dezembro. Esse é um livro que ele vai contar a história do Deja, que mora ali na Chapada Diamantina, na cidade de Palmeiras, e ele se torna um voluntário numa brigada que combate incêndios. Então ele e alguns colegas lá dele, eles vão lá, tipo, com equipamentos que nem são, assim, os melhores possíveis, mas vão lá, assim, na força da vontade, tentar apagar os incêndios que acontecem ali na Chapada. Depois eles vão crescendo e trabalhando em outros lugares e tal. E ao mesmo tempo ele tem que conciliar esse dever dele, né? Essa coisa que ele tem no coração dele como um dever de proteger a Chapada, de proteger o meio ambiente. Ele tem que conciliar isso com a família, porque afinal ele vai ali, vão se passando vários anos durante a história, ele vai construindo família, ele, né, se casa, tem filhos. E também ele é um personagem que tem ali algum trauma, algum mistério ali no passado dele. E ele é muito fechado, então a gente não sabe ao certo o que ele tem, o que se passa muito na mente dele. Porque o livro é narrado em primeira pessoa, mas é uma primeira pessoa que não te deixa ter acesso completo ao que está se passando ali dentro dele. E uma coisa muito interessante desse livro também é a linguagem, porque, como eu falei, é um livro narrado em primeira pessoa, e o autor, ele faz com que a voz dessa primeira pessoa, a voz desse narrador, represente muito a oralidade, né? E é uma oralidade de uma pessoa que tem ali seus jargões, que tem ali a sua falta de escolaridade. E aí é uma narração que, assim, você começa a ler, você causa aquele estranhamento, mas depois você meio que entra ali no texto, você pega ali o ritmo, e aí vai sendo uma leitura que vai fluindo, né? Enfim, eu gostei bastante dessa leitura, foi uma das minhas leituras favoritas desse ano. Eu acho que é uma leitura bem marcante, sabe? E vale muito a pena. Outro livro aqui na minha lista de melhores leituras é Véspera, da Carla Madeira. Carla Madeira ficou muito famosa por Tudo é Rio, que eu também li, foi o primeiro livro que eu li dela, mas eu gostei ainda mais de Véspera. Véspera, ele vai contar a história de dois irmãos gêmeos que se chamam Caim e Abel, porque a mãe era muito religiosa e tal, e o pai, ele ficou numa birra, ele pegou uma birra em relação à esposa dele, em relação a essa parte religiosa da esposa dele, e aí quando ele foi registrar os nenéns, em vez de botar o nome que eles tinham planejado, ele botou Caim e Abel. E aí a esposa e até ele mesmo depois ficaram assim: caramba, será que a gente botou uma maldição nessas crianças? Vamos ver como é que eles vão crescer, vamos fazer de tudo para eles não terem o destino de Caim e Abel na Bíblia, né? Porque, para quem não sabe, Caim e Abel são dois irmãos que têm ali uma história na Bíblia, né, deles,
que um deles matou o outro. O Caim, no caso, matou o Abel. E aí por isso que os pais desse Caim e Abel de véspera, né, da Carla Madeira, decidem chamar os dois de Abel. Então um fica sendo Abel e o outro fica sendo Abelzinho. Só que aí quando eles vão para a escola, né, quando eles têm idade para começar a ir para a escola, eles precisam de documentos, eles precisam de nomes, porque assim, eles vão conviver com outras pessoas que, né, não vão chamar eles de Abel e Abelzinho. E aí o Caim passa a se tornar o Caim e o Abel passa a ser o Abel, eles passam a começar a ter suas identidades próprias. E aí eles vão crescendo, a gente vai acompanhando alguns anos ali da vida deles até eles se tornarem adultos. E tudo isso é entremeado com uma narração mais no futuro, depois de tudo isso, de uma mulher que ela abandonou uma criança na rua e a gente vai entendendo como que essas duas histórias se relacionam, né? É um livro bem legal, ele, assim, apesar de ter todo um drama, ele também é bem divertido, ele tem algumas pitadas de humor, ele tem, assim, alguns personagens que são muito, muito singulares, vamos dizer assim, mesmo quando são personagens secundários, então eu acho que a construção de personagens aqui é muito bem feita. Inclusive, um dos motivos de eu gostar mais do Véspera do que do Tudo é Rio é que no Véspera a gente consegue ter mais tempo, assim, de conhecer os personagens, e é uma história muito interessante, muito legal mesmo. Outro livro que entrou para os meus favoritos esse ano foi De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, que eu não preciso nem falar muita coisa sobre esse livro, porque se você viu o vídeo mais recente aqui do canal, foi justamente um vídeo sobre esse livro, eu vou botar aqui nos cards caso você ainda não tenha visto. Esse é um livro que vai contar a história do Joaquim, que é um cara negro, pobre, que entra na faculdade por meio das cotas para estudar letras, e nesse momento as cotas estavam começando a ser implementadas, então ainda não tinha, por exemplo, políticas de manutenção dos alunos, né, que entravam pelas cotas. Hoje em dia já existe isso. Existem outros auxílios, né, além de simplesmente esse auxílio ao ingresso dos alunos, mas naquela época ainda não tinha. Então a gente vai vendo a luta desse cara para se manter na universidade e para se manter dentro desse sonho ou dessa perspectiva da literatura, sabe? Porque ele quer se tornar escritor, ele quer ler, ele gosta de ler, né? Ele quer ser um leitor, quer ser um escritor, quer ser um profissional das letras, e ao mesmo tempo tudo na vida dele parece querer afastar ele disso, né? Então a gente vai vendo um período assim da vida dele dentro da universidade, principalmente, né? O tempo ali no livro dá pra dizer que é mais pautado pela universidade. E realmente eu não tenho muito o que falar dele sem repetir o que eu já falei no último vídeo, então vai ver o último vídeo aqui do canal para você ver que espécie de reflexões esse livro me causou, e fica aí minha recomendação também. Outra leitura favorita do ano foi Casa de Família, da Paula Fábio. Esse também foi um livro lançado em 2024, né, assim como Contra Fogo. E é um livro que vai falar de uma mulher que, assim, no começo ela tá idosa, mas a gente vai vendo ali alguns flashbacks desde quando ela era uma menina, e ela, no presente, né, enquanto uma idosa, ela acha que ela tá perdendo a memória, e aí essas lembranças, muitas vezes elas vão vir fora de ordem, elas vão vir também permeadas por fragmentos de pensamentos dessa mulher. E essas lembranças, elas são muito marcadas por períodos em que determinada empregada doméstica estava trabalhando ali na casa dessa família, né? Então ela fala, era no tempo da fulana, porque a fulana era a empregada que estava lá. E várias empregadas passaram ali pela casa dessa família, porque principalmente a mãe dessa menina, né, dessa protagonista, tinha uma doença terminal, uma doença degenerativa, e precisava de cuidados em casa. E então era uma família de classe média que, né, tinha um certo dinheiro para fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo não tinha dinheiro para fazer outras, e morava num bairro em que os vizinhos tinham mais dinheiro. Então, assim, dramas da classe média, mas mais legal mesmo é essa relação que a protagonista tem com as empregadas, né? E a gente vai vendo também, como eu falei, esses flashbacks, essas memórias são permeadas por fragmentos de pensamentos da protagonista, mas também por fragmentos de pensamentos das empregadas, né? Então a gente tem ali a voz das empregadas, e que estão, na maioria das vezes, não sei se na maioria, mas assim, muitas vezes elas estão falando suas opiniões sobre essa protagonista. Então a gente tem essa perspectiva diferente, né? Eu acho que a autora trabalha muito bem
tanto a construção dessa protagonista quanto de outros personagens e também a construção desse, vamos dizer, desse coletivo que seria essa classe média ou essas empregadas, sabe? Que são tratados tanto de forma individual, porque como eu falei, você tem ali personagens específicos que são tratados como personagens específicos, mas você também tem esses personagens como representantes de algo maior, sabe? De uma relação maior. E é uma relação que marca muito o Brasil ao longo da história. Outra leitura favorita de 2024 foi A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Eu tava para ler esse livro há bastante tempo, mas aí esse ano finalmente fui lá, li. E é um livro super rápido, assim, de ler, por ser um livro curto e por ser um livro muito soco na cara, sabe? Parece que é um soco depois do outro. Esse livro vai contar a história de uma menina, assim, nos seus 20 anos, que ela mora com a mãe e ela tem uma filha, neném, e ela não sabe lidar com essa filha dela. E uma forma que ela encontra para lidar com essa filha, com a própria maternidade dela, é investigando a maternidade da mãe dela. Então ela não sabe, por exemplo, quem é o pai dela, ela não sabe a história da mãe dela com o pai dela. E aí ela começa a questionar a mãe dela sobre isso e entender mais a história da mãe dela vai ajudando ela a lidar com a própria maternidade, né? Então é um livro que ele vai falar muito sobre machismo, sobre maternidade, obviamente, né? Mas assim, tudo é muito pautado pelo machismo, pela dificuldade de ser mulher nesse mundo. E também é muito interessante você ver esses laços, assim, entre mãe e filha e filha, né, da filha. Esses laços maternais, como que eles vão se construindo, né? É um livro que desafia um pouco a ideia tradicional da maternidade, como algo que é só amor, que é, sei lá, depois que você tiver filho, você nunca vai amar ninguém como você ama seu filho, ou tudo na sua vida vai fazer sentido quando você tiver filhos, sabe? É um livro que desconstrói um pouco essa ideia e traz outras coisas ali pra discussão, traz outras histórias ali. E é um livro bem interessante, é um livro dolorido, assim, não é um livro muito feliz, é um livro pesado, mas eu gosto muito dessa literatura mais pesada também, mais impactante, justamente porque eu acho que a gente precisa disso na literatura. Enfim, e esse livro ele também ganhou um prêmio, ele ganhou o prêmio Kindle de literatura, não lembro qual foi o ano. Então tem duas edições dele, na verdade. Tem a edição que tá no KDP e tem a edição que foi publicada pela Record depois que a Vanessa ganhou o prêmio, né? E eu li a versão do KDP. Eu não sei se tem diferença entre elas, mas enfim, se alguém tiver lido a outra versão, ou se alguém tiver lido as duas principalmente, pode dizer aqui se tem alguma diferença, obviamente não sei. Mas a que eu li foi a do KDP e eu gostei bastante. Outro livro que eu li esse ano foi A Febre, do Marcelo Ferroni. Esse eu não lembro se foi publicado esse ano ou se foi publicado em 2023. Mas eu sei que foi uma publicação recente, né? E foi, assim, o primeiro livro que eu li do Marcelo Ferroni. Depois eu li um livro que ele escreveu em coautoria com mais 3 autores, que foi Corpos Secos, que é ele com a Luísa Geisler, a Natália Borges Polesso e o Samir Machado de Machado. Mas antes eu li A Febre, que foi então meu primeiro contato com a literatura do Marcelo Ferroni, e eu achei muito legal, eu achei muito interessante, porque ele é um livro de terror, né? Só que o terror é meio que um pano de fundo ali, a Casa Mal Assombrada acaba sendo um pano de fundo para mostrar relações familiares super, assim, caóticas, né? Então, a história é basicamente, você tem ali um protagonista que tem 2 irmãos, um irmão e uma irmã, e o pai deles está doente e esse apartamento onde o pai deles mora tá acontecendo coisas estranhas, assim, barulhos estranhos de madrugada, gritos, o próprio cara, o próprio velhinho, né, que ele já é um velhinho, ele tá tendo comportamentos estranhos e aí ninguém quer ficar lá com ele e acaba que sobra para esses irmãos. Aí o protagonista é o primeiro que vai lá para poder cuidar do pai, sendo que, assim, a relação dele, de todos eles com o pai, era conflituosa. E a relação dos irmãos em si também é muito conflituosa. E aí você tem, ao mesmo tempo, essa coisa, assim, do pai doente. Então, assim, coisas normais, conflitos normais de pai doente. O pai, ele tem as necessidades de uma pessoa doente, ele não tá lúcido. E, ao mesmo tempo, você tem aquela coisa típica de Casa Mal Assombrada, né? Mistérios ali ao redor. E o ponto alto do livro mesmo é a relação entre os personagens, né? Principalmente entre os irmãos. Cada um desses personagens
personagens é um universo, assim, são personagens muito bem construídos, a gente vai entendendo a dinâmica deles atual e também eles rememoram algumas coisas da infância, né, de conforme eles foram crescendo. Nessas memórias também existem alguns mistérios que a gente vai entendendo aos poucos. O irmão, ele é insuportável, mas sabe aquele personagem que você ama odiar? É tipo isso, sabe? Todas as cenas em que ele tá, você fica querendo ler e virar as páginas pra saber o que ele vai fazer. E acaba sendo muito divertido também o livro por conta disso, né? É um livro de terror, mas que também vai explorar um pouco uma coisa humorística. E eu nem sou muito de ler literatura de terror, mas esse livro, assim, me pegou muito, me cativou muito. O penúltimo livro da minha lista é Ponce a Vicêncio, da Conceição Evaristo. Esse livro eu falei dele no Instagram, eu fiz um reel sobre ele, falando de como ele aborda o tema da loucura. A história, basicamente, você tem a Ponce a Vicêncio, que é a personagem principal. Ela é neta de um ex-escravizado. E é um romance de formação, então a gente começa com ela pequenininha e ela vai, né, crescendo e a gente tem ali a vida toda dela. Nesse livro, que é um livro pequeno, mas muito intenso. A Ponce A, quando ela era criança, ela começou a imitar alguns gestos do avô. E o avô dela, ele era louco, porque, né, dizem, ele enlouqueceu devido às crueldades que ele passou como um escravizado. E quando a Ponce A começa a imitar esses gestos dele, a família começa a pensar que ela tá com a mesma maldição que o avô dela teve, né? O mesmo problema, então que o destino dela é acabar do mesmo jeito que o avô, acabar louca. E a gente vai vendo ela crescendo e ela enfrentando a vida, e assim, ela e a mãe e o irmão acabam se separando e não conseguem mais se reencontrar, porque naquela época, como é que você falava com as pessoas, né? Não tinha telefone, não tinha nada. Ao mesmo tempo que a gente vai vendo essa coisa deles tentando se reencontrar um com o outro, né, ao longo da vida, a gente vai vendo a Ponce A chegando ali naquele suposto destino dela e a gente fica querendo saber se realmente aquilo é uma loucura, se realmente aquilo nunca foi loucura ou o que é a loucura, sabe? Então é um livro que ele vai falar de muita coisa e ele fala de tudo de um jeito muito até conciso, porque como eu falei é um livro curto, mas um livro muito intenso. Então você tem essa característica de concisão e é um livro principalmente muito bonito, assim, o jeito como a Conceição Evaristo escreve é muito bonito. Eu já tinha lido outro livro dela, que foi um livro de contos, que é o Olhos d'Água, talvez o livro de contos assim mais famoso dela. E no Ponce a Vicêncio a gente encontra também essa linguagem que mistura ali o poético com uma coisa cotidiana. É uma característica da linguagem que também tá nos contos do Olhos d'Água. Então, também é um livro que entrou aí nas minhas leituras favoritas de 2024. E por fim, o último livro da minha lista é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esse também é um livro bem curtinho, mas muito, muito bonito. Ele vai contar a história do Santiago, que é um velho pescador, que ele costumava trabalhar com um menino chamado Manolin, e esse menino, assim, eles acabaram desenvolvendo uma relação paternal, né, que o menino, ele cuidava do Santiago, levava comida, cuidava mesmo porque o Santiago, ele já tinha algumas necessidades por conta da idade, e ele não tinha, assim, família e tal, ele vivia sozinho, então o Manolin, esse menino, ele era a família do Santiago, né, e ao mesmo tempo ele também tinha um sentimento muito carinhoso pelo Santiago, mas o Manolin, ele tinha lá os pais dele, e os pais dele, depois de um certo tempo em que o Santiago não estava mais conseguindo pescar nada, os pais do Manolin falaram que ele não podia mais trabalhar com o Santiago porque o Santiago era um azarão e, enfim, que ele deveria trabalhar com outra pessoa e eles vivem numa vila de pescadores, né? Então, assim, é muito grave você não conseguir pescar nada. E aí o Santiago, ele é muito otimista e tal, ele fala, não, eu vou conseguir pescar, amanhã eu vou fazer uma grande pesca, você vai ver e tal. E aí, né, depois desse tempo todo sem pescar, o Santiago, ele vai pro mar e ele consegue fisgar um peixe gigantesco. É um peixe muito, muito grande, um peixe muito pesado, um peixe maior do que o barco dele. E o grande conflito dessa história é o Santiago tentando pegar esse peixe, né, tentando trazer o peixe e levar o peixe lá pra casa, pra concretizar essa pesca. E assim, como que você vai dizer que eu chorei lendo um livro assim? Mas eu chorei lendo um livro assim, eu chorei por causa de um peixe. Então é um livro muito bem escrito, não é à toa que é um clássico da literatura. É uma aula de enredo e literalmente eu usei esse livro nas minhas aulas
do Formação de Escritores desse ano para falar de enredo. E é isso, assim, o livro é um clássico e merece ser um clássico e merece a leitura de todo mundo. E entrou, com certeza, nas minhas leituras favoritas desse ano. Então essas foram as minhas 12 leituras favoritas do ano de 2024, que também podem ser 12 recomendações de livros para você ler em 2025. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui. Se você quer ler algum deles também, comenta. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e feliz ano novo para todo mundo!